Pai. Palavras bonitas e ditas de maneira organizada, comunicando um pensamento coeso e brilhante, não alimentam ninguém. Eu quero um pacote de biscoito de chocolate. Agora. Pai, agora. Traz pra mim. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Os Tais Caquinhos, de Natércia Pontes, um livro interessantíssimo. É o segundo livro que a Natércia publica, mas é o primeiro dela que eu leio. É um lançamento da Companhia das Letras que a editora me mandou. E é uma história um pouco incômoda. É a história de uma família composta por um pai chamado Lúcio e por duas filhas, a Abigail e a Berta, e ele é contado mais do ponto de vista da Abigail. E essa família é um pouco disfuncional. O romance é composto por pequenos fragmentos, né, o que já alude um pouco para essa questão dos tais caquinhos. Mas tem uma questão importante em relação a essa coisa dos caquinhos e dos fragmentos, que é o fato de o Lúcio, o pai, ser um acumulador. Então eles são uma família que aparentemente de classe média. Quando eu comecei a ler o livro, eu achei que eles eram mais pobres, mas depois eu descobri que eles tinham alguma condição financeira, não eram ricos, assim, talvez uma classe média baixa. Mas o Lúcio é um homem muito inapto para a vida prática. Além de acumulador, ele tem alguns probleminhas. Nesse fragmento que eu li, a filha alude, né, um pouco ao manejo dele com as palavras, porque o Lúcio fala muito bem, ele tem um jeito assim de organizar o discurso e tudo mais, quase como um colecionador de palavras, mas ele é colecionador de outras coisas também. E a casa deles é um lixão. Eu comecei a ler esse livro depois do almoço e não foi uma boa ideia, porque o livro tem muitas cenas escatológicas. É um livro que tem muita barata, cheiro de barata, mofo, secreções do corpo. O livro ele começa com uma descrição de uma questão de sujeira corporal. E eu fiquei com muito nojo. E tem vários momentos do livro que me provocaram muito nojo. O Lúcio tem caspa e tem descrições assim bastante gráficas da caspa caindo, enfim. Fica aí logo um aviso para quem tem problema com esse tipo de coisa. Mas o livro é muito interessante, gente. Assim, ele é muito bem construído, apesar das coisas nojentas. Mas o que eu achei interessantíssimo é que a Natércia constrói essa história de uma família que tem uma unidade, assim, eles têm uma união. O Lúcio é um pai afetuoso. Ele é um pai que não tem noção de como criar duas filhas adolescentes, mas ele tem o seu jeito de cuidar, assim como as meninas, as filhas também têm o jeito de cuidar uma da outra ou de cuidar do pai. A Abigail, por exemplo, que é a filha que mais narra, ela vai conferir todo dia se o pai tá vivo, né, quando ele tá dormindo, se o umbigo dele tá subindo e tá descendo. O pai tem essa preocupação de checar o escapamento do gás, enfim, se a válvula tá fechada. Mas a organização da casa é caótica, são livros e mais livros atulhados que pegaram chuva e que mofaram, uma janela tapada por um guarda-roupa, muita sujeira no chão, lixo, insetos andando por todo lado. É uma situação super precária. O Lúcio, como ele claramente tem outros problemas, além de ser acumulador, as meninas crescem meio que à própria sorte, né? A Abigail e a Berta. E a Berta, que é a irmã mais nova, ela consegue meio que ser, entre aspas, adotada pela família de uma amiga. Não é oficialmente adotada, mas ela dorme a maior parte do tempo na casa da amiga. A mãe dessa amiga tem grande disposição para lhe dar presentinhos, cuidar dela. Então a Berta tem uma vida um pouco melhor que a da Abigail. Né? Ela foi acolhida por essa outra família e até por isso o seu quarto é o mais limpo, ela tem as roupas mais limpas, as coisas mais cheirosas. O universo dela é bem diferente ali no meio do lixão, que é o apartamento onde eles vivem. E essa diferença vai criando uma rivalidade entre as irmãs, né? A Abigail tem sentimentos muito contraditórios em relação a Berta, assim, ela, assim, fica claro que ela ama a irmã, mas ao mesmo tempo ela tem ressentimento com essa irmã, por ser a irmã mais nova e por a irmã ter se dado melhor na vida. E uma angústia que as meninas sofrem, que me angustiou muito, é que esse jeito muito inábil
do Lúcio faz com que as meninas passem fome, porque eles não compram comida, ninguém cozinha, então elas ficam famintas, né? Então tem essa coisa dela falar, pai, eu quero um biscoito de chocolate agora, pelo amor de Deus, porque a experiência de sentir fome é muito marcante na vida delas. E o Lúcio tem uns bordões absurdos do tipo, sentir fome é bom, sentir fome educa, né? E são adolescentes, né? Estão crescendo, né? Estão realmente numa fase em que se sente muita fome. A história se passa na década de 90 e não existe nome para o lugar onde eles vivem. Eu ouvi no podcast da companhia a Ana Tércia falando sobre a produção do livro e ela falou que a cidade é inspirada em Fortaleza, que é o lugar de onde a Ana Tércia é. A Ana Tércia mora em São Paulo, mas ela é de Fortaleza. Então a cidade é construída com alguma semelhança com Fortaleza. Nessa coisa de amadurecer meio solta, né, meio sem pais vigilantes, porque o Lúcio é uma pessoa que você não sabe direito qual é o trabalho, as filhas não sabem direito no que ele trabalha, como ele ganha dinheiro, onde ele passa a parte do dia, enfim. As meninas crescem soltas e a Abigail, que é a pessoa, né, que é a voz narrativa predominante, acaba amadurecendo sozinha, passando por toda a confusão dos amores, do amadurecimento, das descobertas do adolescente sozinha. O que significa que algumas coisas normais que acontecem com o adolescente acontecem com ela, mas também coisas mais sérias, né? E a gente vai ver como que essa família disfuncional e muito peculiar vai lidar com essas coisas mais sérias, né? Que são coisas, enfim, que envolvem saúde. Inclusive uma pequena tragédia familiar num determinado momento. Uma coisa que é interessante pontuar é que o livro ele não tem um tom trágico, né? Ele não é um drama, ele tá mais para algo como uma dramédia, talvez, porque tem um humor esquisito, um humor, não esquisito, mas um humor curioso. Que vem até um pouco da linguagem da Abigail e também do modo como o Lúcio fala. Então o livro é aquele livro que te faz rir de nervoso, assim, ele tem cenas muito densas, muito tensas, mas ao mesmo tempo ele tem a sua esquisitice peculiar e ele é narrado, as coisas são contadas de um jeito curioso, assim, insólito, engraçado, sei lá. E aí o livro ele tem esse humor desconfortante, vamos dizer assim. E o livro também tem uma estrutura muito interessante narrativa, porque ele é composto por pequenos capítulos que tem uns títulos muito desencontrados. Os títulos, às vezes, são orações, então, às vezes, eles falam mais, eles não são só... Por exemplo, um dos títulos é As Coisas Não Precisam de Você. Né? Então, você tem títulos que são afirmações, assim... perfeito como um joelho esfolado, enfim, que são descrições de alguma coisa... Mas os títulos muitas vezes são desencontrados dos textos. E os textos não são só narrativas em primeira pessoa. A Abigail narra a maior parte da história em primeira pessoa, mas também tem trechos dos diários dela aqui. E tem os bilhetinhos que ela troca com o Lúcio. Ela escreve bilhetinhos para o Lúcio e o Lúcio escreve bilhetinhos para ela. Então esses bilhetinhos também estão aqui. Eu vou ler alguns fragmentos para vocês. Mas o que eu achei interessante, tem listas que ela faz, definições de palavras de dicionário, enfim, é que o texto, ele de certa forma simula essa acumulação também, né? Dessa família que parece que se torna acumuladora de palavras. A Abigail vai se tornando também essa acumuladora de palavras, acumuladora de textos. A gente vai percebendo que a Abigail é uma adolescente que lê. Ela bota pedaços dos poemas do Drummond, assim, né? Então a Abigail tá nessa fase adolescente nos anos 90, que escreve em agendas, então ela tem excertos de versos, de letra de música, enfim. Eu vou ler um fragmento do diário da Abigail. Eu odeio Ivan Lins. Eu me odeio e me amo e não me suporto. Não sei qual fundamento me fez vir ao mundo, já que não contribuo para nada nem para o meu próprio benefício. Sou imatura e tenho um coração de Tupperware mal cheiroso e vazio. Não sei de quem eu realmente gosto. Não tenho a menor ideia do que sinto pelos outros. Às vezes eu sei tudo, mas esse tudo não é nada, porque se contradiz toda hora. Porque se eu morresse agora, não ia fazer falta a ninguém, exceto para o meu pai, que é meu pai. O meu coração tá tão sujo, me sinto rejeitada, só. Ando num desespero silencioso. Sou muito nova ainda. E já acho que não vou ter forças para viver. Eu me amarro às pessoas porque sou carente de afeto de todos os lados. E a tudo culpo a personalidade do meu pai. Coraci,
Uma lâmpada me cortou em 1 milímetro e essa fatia bege é você. Aquele poema do Drummond é a minha cara e você descobriu. Rodrigo, vem pro meu lado forever. O meu amor pelo Gouveia me surpreendeu. Eu andava muito carente de amor e ainda estou. Vai ser uma batalha. Então aqui a gente tem não só um fragmento de diário, a gente tem vários, né? É quase como se ela estivesse passando várias páginas nesse único capítulo que eu nem li inteiro. E o nome do capítulo é Isso Não é Lixo. Agora eu vou ler um fragmento de uma cartinha do Lúcio. O nome desse capítulo é Observações de Pai para Filha. Abigail, eu confio em você e admiro muito seu modo de pensar e se expressar. Eu também tenho os mesmos sentimentos em relação ao colégio, professores e colegas seus, orientadores, etc. Os motivos são diversos e eu os admiro muito pela diversidade que me apresentam. A semelhança repetitiva é monótona. Aproveite a diversidade, é admirável, mas faça como achar melhor. Vá pelo seu coração e não deixe de consultar a cabeça. Um beijo do Lúcio, que lhe ama também. Eu vou ler um fragmentinho que mostra um pouco como o Lúcio não tinha um pouco desse modo dele não saber lidar com a vida prática. A Abigail chama o Lúcio pelo nome, né? Pelo menos nos escritos ela se refere a ele como Lúcio. Ela raramente chama ele de pai. E aí num capítulo chamado Bolha de Catarro, a Abigail diz assim: Lúcio nunca me repreendia, mesmo quando Berta tirava notas risíveis, bimestre após bimestre. Lúcio também não dizia nada. As coordenadoras do colégio já haviam desistido de alarmá-lo. Ele confiava em nossa inteligência, e isso estava claro. Mesmo que no fundo achasse uma tremenda burrice perder tempo com o que não se gosta de fazer. Se vocês não gostam de estudar, por que então repetir mais um ano? Eu ficava sem resposta. Berta também. É curioso porque, assim, não se repete o ano porque você quis, né? Enfim, ele fala quase como se elas escolhessem repetir o ano e não como se elas não tivessem passando por algum tipo de dificuldade que as afastasse da realidade da escola ou que estivesse lhes causando alguma dificuldade de aprendizado, né? Ele trata como se fosse algo deliberado, elas escolheram repetir de ano, não é assim que as coisas funcionam. Bom, eu adorei ler essa história onde a gente tem esse desenvolvimento de uma fase tão importante, né, da adolescência, no meio dessa situação complicada que é você ter um pai com um problema, né? O Lúcio, ele, apesar de ser um pai afetuoso e ter o seu cuidado ao seu modo, né? O Lúcio tinha uma opção com um copo d'água, né? O mundo acabando, a pessoa passando mal, se esvaindo lá em vômito e ele beba água, né? Ele tinha essa coisa de que o importante era beber água, enfim. Mas ele tem os seus problemas, mas ele também tem o seu jeito afetuoso, né? O seu cuidado à sua maneira. Mas também de ver essa família se desenvolvendo e lidando com os problemas do dia a dia e até as tragédias, né, que nos acontecem nesse ambiente de lixo, nessa casa que é quase um organismo vivo, né, e que engolfa eles ali. E eu gostei muito de como a Ana Tércia traz essa lógica da acumulação para o livro, né, constrói ele assim. Né? Uma das coisas que a Abigail faz também é narrar cenas onde ela não estava presente, então você vê que a Abigail fantasia um pouco, né, a realidade, não necessariamente para torná-la melhor, mas assim, para imaginar o que aconteceu em momentos onde ela não estava presente ou em condições de presenciar. Então o texto, alguns dos fragmentos, eles não têm esse caráter só diarístico, eles também têm esse caráter já meio narrativo, né? Já como uma proto-autobiografia dessa adolescente, dessa narradora que encontrou algum consolo nas palavras, né? E aí o texto tem esse jeito de mosaico desses textos dela. Então eu gostei muito, foi uma leitura que me surpreendeu bastante e que eu recomendo. É isso, me digam se vocês já leram alguma coisa da Ana Tércia. A Ana Tércia publicou pela antiga Kozak Naif um romance chamado Copacabana Dreams. Então quem tiver lido e quiser vir aqui comentar sobre o que achou, sobre como ele é, eu vou gostar muito. É isso, muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau.